Pouco antes do mundo capotar com o Covid-19, em março de 2020, à beira do abismo ali da pandemia, eu recebi aqui no Provoca um líder religioso que hoje está de volta, cheio de novidades. De tanto combater a adoração de ídolos que dão lucro e defender os excluídos, acabou ele mesmo excluído da organização que fazia parte. Ele vai explicar tudo. Escritor, teólogo, pastor batista, bem-vindo de volta ao Provoca, Ed René Quiveiros. Muito obrigado, prazer estar aqui de volta conversando com você, conversando com quem nos acompanha aí, uma alegria estar de volta depois da capotada do mundo. Depois da capotada. Sobrevivemos, graças a Deus, estamos juntos inteirão novamente. Aí, Ed, eu tô percebendo. Ah, você também. Estamos bem, sobrevivemos à Covid. Este daqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. Ô Ed, vamos atualizar esse assunto aí. Nós estamos falando 2020, no ano seguinte você foi excluído da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Aquela entrevista não teve a ver com isso, ou teve? Mais ou menos. Não foi ela que deflagrou o processo disciplinar que eu sofri, a interpelação da Comissão de Ética da Ordem dos Pastores. Na verdade, aquele momento ali era março, né? Que a gente estava aqui conversando. E eu comecei, pela pandemia, uma série de sermões que o título foi Cartas Vivas contra Letras Mortas. E foram 13 sermões, uma série de 13 sermões baseados, cada sermão em uma das epístolas do apóstolo Paulo. E na última, que foi em outubro, eu fiz essa declaração de que a Bíblia precisa ser atualizada. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos e trazer para hoje. Então eu fui interpelado sobre isso e quando eu recebi o questionário da Comissão de Ética, constava a nossa conversa. Constava essa aqui. Conversa como um documento. Um documento, mas foi muito interessante, porque o relator da Comissão de Ética disse assim, inclusive você foi no Provoca e na TV aberta e você se declarou a favor do aborto. Aí eu disse, não, o senhor está enganado. Não foi eu isso. me declarei contra o aborto e a favor da descriminalização do aborto. Não, você se declarou a favor do aborto. Legalização do aborto. Descriminalização do aborto, sou a favor. Sou contra o aborto e a favor da descriminalização do aborto. Eu não posso criminalizar aquele que não tem a mesma fé que eu tenho. Aquele momento seria oportuno para eu ter declarado, impedido o relator da Comissão de Ética de seguir né, com a relatoria, porque se ele colocava palavras na minha boca, ele nem prestou atenção naquilo que eu realmente disse, como é que poderia arbitrar um processo de disciplina a partir das minhas falas. Mas eu deixei seguir, esclareci. Não. Eu deixei seguir, esclareci o que eu julguei que devia esclarecer, mas não foi suficiente, ou não foram suficientes os meus esclarecimentos. Pois é uma coisa, olha, vocês, olha, nós, olha, nós temos, os momentos que nós temos, coisa que nós vivemos. O grupo que hoje governa a denominação batista no Brasil e a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil tem uma lógica religiosa legítima, que eu julgo conservadora, que eu julgo fundamentalista, e eu não me enxergo nessa lógica. Sim. Então eles fizeram o que era certo aos olhos deles, e eu respeitei. O grande problema é que não existe só um jeito de ser batista. Não existe só uma lógica interpretativa da Bíblia Sagrada. Não existe só uma maneira de você ler um texto sagrado milenar. O meu horizonte de leitura do Evangelho
faz com que o evangelho esteja em constante choque com a religião organizada, uma religião dogmática, uma religião moralista, uma religião ritualista, uma religião excludente, uma religião anacrônica. Eu critico isso o tempo inteiro. Sim. E isso que eu critico me expurgou. Te expurgou, faz legítimo, sentido, né? é lógico, ok. Jesus Cristo, cadê essa chave? Pamela, eu sou Jesus. Que honra, mas por que eu? Vim aqui levar-te, vim buscar todos os ungidos. Que venham os reinos. Que isso? Que alegria estar aqui de volta. Outro Jesus? Não tem outro, só eu. Bem-aventurados os puros de coração, que não comem porco e não assistem TV aos sábados. Tá. Esse sim tem um reino de céu garantido. Tá certo, esse aqui é o Jesus Adventista, esse. Dá para se dizer que tem uma divisão no mundo evangélico? Dá para se dizer que tem muitas divisões. O mundo evangélico é polifônico, diverso, plural, né? demais. Porque tem muita gente que olha de um jeito homogêneo, né? Os evangélicos. Não, existe o mundo evangélico chamado histórico, tradicional, que são as grandes denominações históricas, originárias ali da Reforma, a Igreja Batista, Presbiteriana, Luterana, mais para frente um pouquinho a Metodista. Aí tem o mundo pentecostal, tem as chamadas igrejas neopentecostais, tem tudo isso, mas mesmo dentro de cada segmento existe pluralidade também. Sim. Então, mas sim, eu acho, Taz, que assim como o Brasil hoje está cindido, né, você não tem mais uma zona cinzenta. Ou você é amigo ou inimigo, é de Deus ou é do diabo, é da luz ou é das trevas. Também o mundo religioso evangélico está dividido assim. Por que nós estamos nesse momento? Sabe me dizer, não? O protestantismo tem um professor da Universidade Metodista, o Antônio Gouveia de Mendonça, ele disse que a ênfase da Igreja Católica é a unidade. E da Igreja Protestante é a verdade. Então, na Igreja Católica, você tem uma diversidade muito grande, mas está todo mundo ali dentro da nave-mãe. Todo mundo reconhece o Papa Francisco, eles se criticam, eles se digladiam ali, mas está todo mundo dentro da igreja, porque a ênfase é a unidade. Né? O protestantismo, a ênfase é a verdade. E quando eu tenho a verdade e você não concorda comigo, ou você está enganado ou equivocado, ou você é herege e eu tenho que te banir. Então, eu acho que essa índole maniqueísta, a verdade não permite um olhar plural, a verdade não permite flexibilidade, porque senão ela é sacrificada. O que é a verdade? Me diga. Pois é, a verdade, a partir dessa lógica ocidental, racional, racionalista, muito influenciada pelo método científico. A verdade, em primeiro lugar, é aquilo que eu comprovo cientificamente, aquilo que eu comprovo com a minha mente, com a minha inteligência, aquilo que eu argumento, né? Mas isso é verdade científica. Agora, dentro do espaço religioso teológico, do cristianismo, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, com os seus diferentes matizes, a verdade é uma pessoa, né? É uma pessoa. É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando a religião cristã transforma a verdade, que é uma pessoa, e a essência da experiência de fé, que é um relacionamento com uma pessoa, Jesus Cristo, em um conjunto de doutrinas racionalmente elaborado, interpretações você humanas, você né? dá as interpretações humanas que sofrem a força do tempo, da cultura, do contexto étnico, econômico, político. Quando você pega uma interpretação, privilegia uma em detrimento de todas as outras e diz que essa uma é a verdade, você trai a própria comunidade da experiência da fé e a pessoa, né? Porque a pessoa é maior do que a doutrina que tenta descrevê-la ou explicá-la. Sem a fantasia do Jesus bonzinho, sigo o Nazareno louco da revolução. Não um santo, barba feita, cabelo lisinho, curto aquele acusado como beberrão, que sem drink lá na festa fez da água vinho. Sou mais esse que jantou na casa do ladrão, que abriu mão de seu primeiro pra reinar sozinho. Ora Deus que ele me faça o último cristão.
Vamos ver o que o pessoal quer te perguntar Vamos depois ver, de tanto tempo que você estou ficou curioso também. aqui. Vamos ver, ó. Alberto Bittencourt, o que torna a homossexualidade pecaminosa, além do que consta no Velho Testamento? Ele pergunta. Um casal homossexual pode ir para o céu? Bom, tem uma pergunta dividida em duas partes. O que torna pecaminoso, além do Velho Testamento, é a interpretação das falas exatamente do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, quando ele diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Então também consta do Novo Testamento, ok? Segundo, um homossexual pode ir para o céu dentro da melhor compreensão da lógica cristã e da teologia cristã. O que salva não é a sua identidade de gênero, sua orientação de gênero, não é nem mesmo o seu sexo. Quem salva é Jesus Cristo. Então eu não posso chegar no céu e dizer assim, olha, eu estou salvo porque eu mereci. Eu estou salvo porque eu sou hétero, cis. Sei. Não. Também eu não preciso ter medo de chegar na porta do céu e dizer que pena que eu não estou salvo porque eu sou homo. Sei. Não preciso, porque o critério de acesso a Deus é Jesus. Como se livrar desses preconceitos que a gente sabe que existe, né? Olha, Taz, eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma da gente caminhar nessa direção. Conversar, esclarecer, estudar. Né? Quando eu digo a Bíblia precisa ser atualizada, não precisa ser muito inteligente para entender que eu estou dizendo que precisamos fazer uma leitura atualizada do que a Bíblia diz. Eu não estou querendo escrever outra Bíblia. Sim. Um texto milenar que eu reputo como sagrado, inspirado por Deus. Eu chamo a Bíblia de palavra de Deus. Eu vou querer fazer retoque na palavra de Deus? Eu não sou insano dessa maneira. Agora, eu preciso ler com inteligência aquilo que foi dito 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Então eu preciso interpretar isso, entender o que é a homossexualidade condenada na Bíblia, no período do Império Romano, da cultura grega. O que é a homossexualidade lá? É a mesma coisa que é aqui 2.000 anos depois. E aí você pode fazer algo que é manipulação, né? Eu acho que tem gente que se esconde atrás das suas taras, né? Aí agora a gente pode pedir ajuda para o nosso amigo Freud. Que é isso? Não é? É mesmo? Que tipo de tara? Não é? Por exemplo, olha o que a inteligência, se eu entendi adequadamente, o que eu condeno em você, aquilo de mal que há em mim, que eu vejo em você. O que é que eu admiro em você? Aquilo de bem e de bom que eu vejo em mim, mas que eu identifico em você. No fundo, nós somos narcisistas. Nós somos ocupados em amar e odiar a nós mesmos. Mas é difícil a gente se odiar. Então eu odeio o outro. É melhor, né? Mais confortável. Eu odeio o outro. Agora imagine um homem desse no púlpito. Ai, meu Deus. Eu estou imaginando no púlpito do Congresso. No Congresso também. Não, imagine um homem desse, uma mulher dessa que fala autorizada por Deus. Por Deus, é a palavra que está saindo da Deus. boca dela. Que poder, hein? Muito. O poder aqui está ali, ó. Você sabe que todo mundo aqui pode fazer perguntas, Então, é só lá. mandar a hashtag provoca. Gisele Santos, como lidar com evangélicos que agem na base do ódio, do castigo ou do merecimento? Aí tem ódio, castigo e meritocracia, né? Quer dizer, não tem nada a ver com evangelho, né? Inclusive, eu tenho dito isso, que o Brasil está cada vez mais evangélico, né? Nós estamos aí com data marcada para nos tornarmos evangélicos, a maioria religiosa do Brasil. Isso. 2030, 2034, estatisticamente a projeção é mais ou menos essa.
Então eu tenho dito, olha, o Brasil está se tornando cada vez mais evangélico, mas não necessariamente mais próximo do evangelho. Então essa pergunta, né, como eu posso lidar com um evangélico que atua na perspectiva do ódio, do castigo e da meritocracia, né? A pergunta é, como eu posso lidar com um evangélico que não vive o evangelho? É basicamente. A única resposta possível é vivendo você o evangelho, né? Porque se o amor não transformar a outra pessoa, o ódio não vai transformar. Se eu falar em português, o diabo entende, Marco Aurélio. Se eu falar em inglês, is my friend Jesus, o diabo entendeu. Se eu falar em hebraico, Asherei, Raish, Asher, Lohalabak, Satire, Shaime, Maler, o diabo entendeu tudo. Mas se eu falar em línguas estranhas, Aramandô, Pega, Shebia, Lapracandarábia, Shamandarafai, Urebandarabandarábia, entende aí, Satanás, eu quero ver, entende? Arabandarachanda, entende essa? Será que a gente vai conseguir sair dessa enrascada? No próximo bloco eu quero olhar mais de perto um certo grupo de líderes religiosos que estão sempre de olho num poder muito secular, material, eu diria, bem concreto mesmo, com o meu convidado, o pastor Ed Renekiewicz. Até loguinho. Os fariseus eram uma elite intelectual, religiosa e política nos tempos de Cristo. Gente influente, dona da verdade, defensores da moral e dos bons costumes. Quem ousaria falar mal desses cidadãos de bem? Cristo, é claro, que os chamou de raça de víboras. O convidado do Provoca de hoje, o pastor Ed Renekiewicz, parece ver parte da bancada evangélica no Congresso como o Cristo via os fariseus. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. O Ed, há parlamentares ali no Congresso que fazem parte de uma raça de víboras? Fariseus. Olha, sabe que eu estou usando palavras muito fortes. É forte, mas a pretensão de controlar a consciência alheia, né? O Amos Oz disse isso, que isso aí é o fanatismo. O que é o fanatismo? É você querer que o outro mude. Isso é ser fanático, é você querer manipular a consciência alheia. Então, sim, eu acho que quem ocupa o poder tem essa pretensão, né? Eu acho que a gente tem uma espécie de uma síndrome aristocrática, né? Que se eu estou aqui, se eu cheguei aqui, se eu tenho poder, se eu tenho dinheiro, se eu cheguei no topo da pirâmide, é claro que eu sou melhor do que você, é claro que eu sei o que é melhor para você, é claro que eu sei o que é melhor para o nosso país, né? E o nosso país aí, entre aspas, porque é para nós aqui que estamos no topo da pirâmide, né? Então, quem ocupa o poder, eu acho que tem uma índole de raça de víbora. Jesus tinha uma palavra, às vezes, muito direta, né? Muito Sempre. sincera. Sempre. Inclusive, obviamente, eu estou falando na hora de ser agressivo contra algo que ele percebia como uma ameaça à fé. É isso? Ele chama Herodes de raposa, né? O rei, ele chama de... Vai dizer aquela raposa que ele não tem nada a ver comigo, eu vou fazer o que eu quiser, aquele que não dê palpite na minha vida. Mais ou menos assim, né? Então, Jesus é sempre contundente. Jesus não tinha meias palavras. Jesus falava, vende o que você tem e não precisa dar para mim. Né? Exatamente, né? Dê aos pobres. Como alguns pedem descaradamente. Dê para mim, na minha igreja. Eu tenho que te perguntar uma coisa. Eu, às vezes, fico zapeando na televisão e vejo uma sequência de pessoas pedindo Pix. É isso mesmo? Sim. Em nome da fé? O que é isso? Sabe que durante muitos anos, eu fazia corrida matinal na USP. E tinha uma das paredes, dos muros da USP pichado, dizendo assim, o inferno é mais barato.
E eu contei isso no meu sermão e o meu amigo disse, passa lá e picha do lado, mas o céu já está pago. Né? E eu acho que tem um pessoal que acha que o céu não está pago. Quando nós estávamos falando no outro bloco, né, que a salvação é a obra de Jesus Cristo, a salvação é um dom de Deus, é da graça de Deus, é um ato de bondade de Deus e não de conquista. Sim. Né? Então, quando eu comercializo o favor de Deus, eu estou eu estou desmerecendo por completo a obra de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz assim, olha, se Deus não poupou o seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, quando eu comercializo o favor de Deus, eu sacrifico Jesus Cristo novamente. E o Pix? Nada ainda? Eu quero falar, com todo respeito, da bancada evangélica, que tem esse nome, que dos 514 deputados hoje, tem gente que estima em mais de 200, né, que fazem parte dessa bancada. No caso dos senadores, que são 81, 26. Essa bancada é homogênea? Não é homogênea. Não. Eu acho que a figura mais dissonante dessa bancada que nós temos é o pastor Henrique Vieira, que faz questão de afirmar-se como pastor, como evangélico, né? Porque o nome evangélico está em disputa política também. Né? Nós não podemos esquecer que o governo Bolsonaro e a própria eleição de Jair Bolsonaro teve como grupo sociológico, contingente sociológico de maior base de apoio a igreja evangélica. Né? Então, quando eu digo eu sou evangélico, eu acesso um contingente eleitoral. Um capital eleitoral. Um capital né? eleitoral. Não significa necessariamente que eu sou evangélico, eu posso ser um oportunista. Tua palavra diz, ó Pai, ó Deus, que onde eles colocaram Seus pés. as plantas dos pés, Vai prosperar, Deus. Ó O Senhor estará com ele. ele terá, ó Pai, essa localidade. Deus, nós destravamos, ó Deus, aquilo que colocaram, ó Pai, no seu tornozelo. O que é o fundamentalismo que você tanto critica? O fundamentalismo tem uma base histórica. Ali no final do século XIX, quando começou-se uma discussão entre razão e fé, a ciência, então uma chamada teologia liberal, de corte liberal, estou simplificando, tá? Uma chamada teologia liberal começou a dizer, olha, os milagres de Jesus não foram literais, Jesus não nasceu da Virgem, é uma narrativa mitológica, Jesus não ressuscitou de verdade, ele ressuscitou naqueles que nele creem, e assim por diante, né? Quando foi 1910, alguma coisa assim, um grupo de cristãos nos Estados Unidos se reuniu e decidiu quais seriam as crenças fundamentais para que alguém se dissesse cristão. A Bíblia, o nascimento virginal, a morte de Jesus na cruz, o sacrifício vicário, a literalidade dos milagres, a literalidade da ressurreição. E eles publicaram uma série de fascículos chamados Fundamentals, ou Fundamentos. Teologicamente, dentro do protestantismo, o fundamentalismo vem daí, que é, veja como é interessante essa expressão, a literalidade. Sim. Mas a gente tem um fundamentalismo islâmico, a gente tem um fundamentalismo judaico, que é o quê? É essa índole de afirmar que a interpretação correta da minha tradição religiosa é minha, é o meu grupo. Que é uma pretensão de ter a propriedade da verdade e se julgar o instrumento de juízo divino. Eu quero trazer o assunto que, inclusive, foi motivo da sua exclusão da ordem, que é o aborto.
Nós temos aí um PL, o 1904, projeto de lei 1904, que está sendo muito debatido e tal, que equipara o aborto ao homicídio, né? A bancada evangélica, em sua maioria, apoia. E você? Eu sou contra o aborto e contra a criminalização do aborto. Eu costumo dizer que, com raras exceções, nem mesmo a mulher que faz aborto é a favor do aborto. É uma experiência traumática. Agora, criminalizar o aborto é submeter a um trauma posterior ainda. Uma mulher que sofreu um estupro, traumatizada por essa violência, que carrega no ventre uma criança, e ela diz: eu quero abortar, eu quero tirar essa criança. Eu sou contra. Mas eu vou criminalizar isso? Eu não posso criminalizar isso. Eu tenho que compreender o drama humano que está sendo vivido ali. Mas quando eu me manifestei contra o PL, o que veio para cima de mim, aliás, como para cima de todo mundo que foi contra o PL, você era a favor do... que é a favor do aborto, você é um abortista, você é um assassino de bebê. Quer dizer, é um escândalo. E outra coisa, né? Foi tão assintoso que eu desconfio de duas coisas. A primeira foi explícita, que o autor do projeto de lei disse que foi propositado para questionar o presidente Lula para ver se ele estava falando a verdade quando disse em campanha que era contra o aborto. Ele né? queria testar. Testar o presidente. Né? Então, brincando com a vida de milhares de mulheres... e principalmente as pobres, e principalmente, Taz, as mulheres que sofrem abuso no nosso país, estupro, violência sexual, o pico de idade é 13 anos. Agora, lembra que nós estávamos falando que a igreja evangélica é um contingente eleitoral e é um capital político? Então, eu manipulo politicamente uma legislação, não me debruço sobre ela, não atento para o drama humano que está sendo vivido, buscando benefício próprio para a minha carreira política. A segunda coisa que eu suspeito, Taz, que é muito próprio da nossa cena política, são as famosas cortinas de fumaça. Porque esse projeto de lei ele foi tão inconsistente, jurídica e constitucionalmente, que eu custo a acreditar que o seu autor ou os seus apoiadores no Congresso não soubessem disso. Eles sabiam que não ia passar, eles sabiam que geraria discussão e eles sequestrariam o debate público por dias falando sobre esse tal desse PL. E essa fumaça toda escondeu o quê? É uma boa pergunta essa. Eu acho que a gente tem que perguntar isso quando os temas ocupam a nossa tela. Isso. E a gente é sequestrado para discutir só aquilo. E a gente fica inflamado, o que né, é que nós disso. não estamos discutindo? Que boiada estão querendo fazer passar enquanto a gente está discutindo um PL esdrúxulo como esse? Ricardo Avengar. As religiões, principalmente evangélicas, não aceitam que uma fé diferente da delas possa estar correta e ativamente buscam ocupar espaços de poder. Ele afirma isso. Como evitar que uma abordagem tão excludente como essa resulte em tirania? Eu penso, e aqui citando novamente o Amos Oz, ele fala que o futuro da convivência no planeta passa por uma conversa entre as tradições religiosas e especialmente por uma conversa entre os moderados de cada tradição. Não dá para você pegar um extremista islâmico com Hamas e sionista radical para conversar, não vai dar certo. Então você tem que pegar os moderados de todas as tradições para que eles façam pactos de coexistência, de convivência, etc. Agora, isso é uma responsabilidade dos religiosos. Do lado de fora, das tradições religiosas, eu acho que nós temos que trabalhar para fortalecer a sociedade civil.
fortalecer as instituições republicanas. De que jeito? Fortalecer o Estado laico, fortalecer a nossa democracia, promover a educação, promover o rigor da lei. Eu acho que o nosso país está uma bagunça democrática. A democracia está em risco. Está em risco não só porque houve uma tentativa explícita de um golpe, né, de um governo golpista e de um golpe que foi articulado, etc., mas as nossas instituições estão sob júdice. Né? As relações entre os três poderes, o nosso famoso sistema de freios e contrapesos, né, está em discussão, porque o judiciário faz política, o legislativo administra orçamento, o executivo fica na mão do Congresso. Quer dizer, isso é uma democracia frágil. Isso revela o quê? Isso revela que nós corremos sérios riscos de ver o passado se repetir, porque é nesse contexto que surgem os líderes populistas, os salvadores da pátria, os oportunistas, figuras que são muito mais encantadoras de serpente do que estadistas. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Tô cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Planalto, me sinto... Você não quer se candidatar a alguma coisa? De jeito nenhum. Não quer. Pô, que pena. No último bloco do programa, nós vamos passear pelas praias de Santos, do Rio, para chegar nos mares da Letônia. As origens do pastor Ed Renekiewicz. Será que é de lá que veio esse nome chiquetoso dele, Kiewicz? Até loguinho. A protagonista do livro As Aventuras de uma Garota Negra em Busca de Deus, de Bernard Shaw, era da turma do Porque Sim Não É Resposta. Depois de muito questionar e só receber respostas insatisfatórias de uma religiosa, ela decide procurar Deus sozinha. Ela se enfia numa floresta e encontra um velho sábio que a convence de duas formas para encontrar Deus: formar uma família ou cuidar das plantas. O meu convidado é um pastor e vai saber me dizer: Ed Renekiewicz, onde eu posso encontrar Deus? Com a família ou com as plantas? Com a família que cuida das plantas. Esse Deus que está presente aí nas relações de amor e de afeto, o que se pressupõe ser a família. Onde tem amor, Deus está presente. Onde Deus está presente, tem amor. Onde tem afeto legítimo, né, desinteressado, porque o amor pressupõe uma relação de desinteresse, né? Senão é transação, é negócio, é investimento. De desinteresse? Desinteresse. Total? Desinteresse, isso é amor. Eu estou, numa relação de amor, eu não estou preocupado com o que eu estou colhendo do amor. Eu estou preocupado em doar. Né? Aliás, vamos então adjetivar corretamente. Né? Tem o amor erótico, que é claro que é de reciprocidade. Tem o amor que os gregos chamavam de eros. Tem o amor filia ou filéu, que é o amor da amizade. É claro, se você me liga e eu nunca te ligo, a amizade esfria, então tem que ter reciprocidade. Mas o amor divino é o chamado ágape. Esse amor aqui é um amor abnegado, é o amor desinteressado, é o amor sacrificial, é o amor dadivoso, doador. Quando que você encontrou Deus? Você lembra do dia, do lugar, do ambiente, da luz que estava lá? Não, mas eu lembro de muitas vezes em que eu encontrei, que eu tive experiências de dizer: isso é Deus. Isso é Deus comigo, isso é Deus em mim, isso é Deus ao meu redor, isso é Deus fazendo coisas que não fosse Ele não teriam acontecido. Mas eu cresci praticamente dentro de uma igreja batista,
Com 11 anos de idade, eu fui batizado. E a minha compreensão do Evangelho, claro, ela foi crescendo, se expandindo, se aprofundando. Eu fui acrescentando coisas, eu fui deixando ir embora algumas outras coisas. E hoje a minha experiência espiritual é muito diferente da minha infância. Como? A minha experiência da minha infância era mais religiosa do que espiritual. Era mais da prática religiosa. Qual é a diferença? De estar nas atividades da minha igreja, de acreditar aquelas coisas, de participar dos rituais. Né? E é mais ou menos a gente pensar o seguinte: o que é uma pessoa espiritualizada? Né? O que é um ser humano espiritualizado? É um ser humano humano. Né? O Leonardo Boff brinca dessa maneira, dizendo que Jesus Cristo era tão humano que só podia ser Deus. Então, a gente se humanizar com a beleza divina, né? Isso é uma experiência de espiritualidade. Então, tem muita gente que tem prática religiosa, mas não é uma pessoa espiritualizada, né? Não se humanizou, ou, como eu prefiro dizer, não se tornou crístico, né? Não é um ser crístico, iluminado, amoroso, etc. Né? É religioso, mas não é crístico. É esse aí. Seus documentos. Documento? Carteira de identidade. Moço, só vim pagar uma promessa. Santa Bárbara me conhece. Pra que carteira de identidade? Pagar uma promessa? Pensa que nós somos idiotas? Kivitz vem de onde? Letônia. Letônia, chegamos lá. A Letônia é muito longe, né? Os seus avós? Letônia, Estônia e Lituânia, isso. Mar Báltico, ali. Quando teve a Revolução, 1917, teve uma primeira leva de imigrantes que vieram da Letônia para o Brasil e outras se sucederam. Os meus avós paternos vieram nessa fuga, né, praticamente. Eles eram protestantes de tradição pentecostal, e se estabilizaram e se estabeleceram no Brasil em Varpa e Palma, e também em Nova Odessa, aqui perto de Sumaré e Campinas. Varpa e Palma. Varpa, colônia Leta. No estado de São Paulo. E também em Nova Odessa. Sim. E aí tem ainda 2 balneários, Santos e Rio de Janeiro. Sim, porque eu nasci em Santos. Com os meus 10 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro, porque a família da minha mãe era do Rio de Janeiro. Minha mãe sai do Rio de Janeiro, vai para Santos, acompanhando meu tio, que passou no concurso na Petrobras, veio trabalhar em Cubatão. Então eu nasci em Santos. Surfava, não? Nada. Menino de praia. Eu gostava de jogar bola. Futebol era o meu mundo, era futebol. E agora, quando uma pessoa é muito certinha, arrumadinha, diz que foi criado pela avó. Você corresponde a esse estereótipo? Correspondo ao ser criado pela avó. Sim, até os meus 10 anos, Taz, eu vivi muito tempo da minha infância. A minha avó era diretora de o que nós chamávamos de orfanato da Igreja Presbiteriana, o Instituto Olavo Ferraz, lá em Santos. E eu fui um menino até os meus 10 anos de idade, na rotina de um orfanato, fazia tudo com a meninada lá, ia para a escola, voltava, fazia toda a rotina. Eu cresci, com vovó. E a minha avó era diretora do orfanato. Teve uma adolescência de menino certinho? Então, eu com 10 anos, quando eu fui para o Rio de Janeiro, dos 10 aos 15, eu saio do lugar protegido de um orfanato, que a minha avó era diretora, então eu era o neto da diretora, para a rua do Rio de Janeiro, da periferia da zona norte do Rio de Janeiro. Aí eu aprendi a ser um menino de rua. Minha adolescência foi ali na rua. Então, quando eu volto para Santos com 15 anos, eu já estava malandro. Você estava escolado. Já estava escolado. Aprontou muito? Não. Com 17 anos eu fui para o seminário. Não teve nem tempo de uns 17 anos eu fui para o seminário e com 21 eu já era pastor. Glória a Deus não, louva a Deus. Louva a Deus.
Vai pra plantinha, louva dela. Você conheceu a sua mulher no seminário? Conheci Menino, que roteiro é esse? É um roteiro bonito, né? Estamos casados há 37 anos. Você já perguntou para sua mulher, Silvia, como é ser casada com um pastor? Nunca tive coragem. Nunca tive coragem. Hoje pode ser uma boa noite para perguntar isso para ela. Pode ser, eu vou perguntar para ela. Como será que... Ela é generosa demais, O que será que ela vai responder? Olha, eu fui muito agraciado por Deus tendo casado com a mulher que eu casei. Conta. A Silvia tem uma espiritualidade de uma pureza e de uma simplicidade de fé que eu gostaria de ter. Eu acho que ela olha para as minhas angústias, para as minhas inquietações, para as minhas provocações, e ela deve no quarto dela, nas orações, falar: ah, Deus, cuida dele, tadinho, cuida desse sofrendo bobinho tanto, aí que tá sofrendo fritando, tanto, né? Fritando. E Silvia é uma mulher maravilhosa. Eu não tenho como exagerar na beleza dela. E quando que você escolheu ser evangélico ou nem precisou? Você já estava desde sempre? Olha, eu não precisei escolher. Eu acho que eu fui no piloto automático por um bom tempo, até quando no ano 2000. Eu já era pastor, estava casado, tinha filhos. Eu tive uma crise de fé. Aí eu escolhi ser evangélico. Se Deus é amor, como é que ele manda pessoas para o inferno? O inferno existe mesmo? O céu é um lugar para onde a gente vai depois da morte ou é um estado de ser, um estado de espírito? Tudo aquilo que estava sendo construído na sua cabeça, você falou, não, isso não vale. Porque, Taz, quando você vai de verdade conversar com o ser humano, ouvir o que ele pensa, como ele sente, e a figura pastoral tem um privilégio que eu considero sagrado, né? Que é o espaço sagrado de ouvir confissões. O pastor ouve confissões. Então eu acompanho esse drama humano, as angústias, as mentiras, as falsidades, as hipocrisias, os despertares de consciência, as conversões assim a olho nu. Eu vejo uma pessoa mudar. E as coisas que eu fui vivendo na minha prática pastoral, elas não eram compatíveis muito assim com a minha teoria. Sabe, a teoria não dava conta. E se eu fosse fazer valer a minha teoria, eu tinha que mandar um montão de gente aqui para o inferno. E eu falei, bom, entre mandar esse pessoal para o inferno e rever a minha teoria, eu prefiro rever a teoria. E esse foi um momento muito especial para mim. E doloroso? Muito doloroso, mas eu dou graças a Deus por tê-lo vivido. Eu lembro que eu fui procurar no meu orientador espiritual, eu disse para ele, eu acho que eu estou perdendo a fé. E ele foi muito sábio, ele disse, sim, você está perdendo a fé no Deus que lhe ensinaram. Agora, preste atenção no Deus que vai se revelar para você, ou que você vai experimentar você mesmo. O Ed, o que Deus espera de nós? Lembra do Caçador de Pipas? Esse livro, e teve um filme também, eu assisti o filme, O Caçador de Pipas. E é uma cultura muçulmana ou indiana, não lembro direito, mas eu acho que era dentro da religião islâmica, e o pai está falando com o filho, ele diz assim, o único pecado que existe é o roubo, é roubar. Tira a barba. Uma das melhores que eu já vi. Tira o turbante. Você veio da América? Sim. E eu
refleti sobre isso. Falei, será que é isso? Eu cheguei à conclusão, para mim, que o pior pecado é a mentira. É a falsidade, é a hipocrisia, sabe? Então eu acho que o que Deus espera de nós é a autenticidade. A gente ser verdadeiro. E quando a gente é falso tentando agradar, estamos tentando agradar a quem? A nós mesmos. Só. A gente está tentando agradar a gente mesmo, a gente está querendo tirar do outro aquilo que nós julgamos que ele tem para dar para a nossa satisfação, para o nosso prazer, para a nossa realização. Então a gente tenta agradar para tirar do outro alguma coisa que o outro tem que a gente quer. Mas no fundo, a gente não quer o outro, a gente quer a gente mesmo. Amarela é sua avó. Já morri mesmo, não vou ficar ouvindo desaforo de seu ninguém. Agora não tem pobre nem rico, valente nem frouxo. É todo mundo igual diante de Deus. Ó do diabo! Mas por que essas caras responde? Por acaso eu sou algum monstro? Eu tenho uma pergunta muito importante para você. Devo me preocupar com o inferno? Não, não se preocupe. Como eu já fui expulso mesmo, se eu não tivesse sido expulso, eu tinha que dizer que sim. Sim. Mas eu penso que foi o meu tio, que era um homem que não era um homem da fé religiosa, mas toda vez que ele falava de Jesus, ele chorava. E eu queria convertê-lo, né? Eu queria catequizá-lo. Queria que ele se convertesse para ele não ir para o inferno. Convencê-lo imediatamente. Porque se ele não se convertesse, ele ia para o inferno. E um dia ele me deu um cartão escrito assim: Deus dá ao homem que o procura um jeito de encontrá-lo. Deus vai te encontrar, ou você vai se encontrar com ele, ou se é que já não se encontraram, né? Porque também a gente acha, Tás, que as pessoas só se encontraram com Deus quando chamam Deus do mesmo nome que a gente chama. E às vezes não é assim, né? Você já está num caminho, né, espiritual, que não tem o mesmo nome de outras pessoas que também estão no caminho espiritual. Né? Porque Deus não é muçulmano, Deus não é cristão, Deus não é judeu. Deus é Deus. Eu não posso admitir que na metade do mundo que não é cristã ou nunca ouviu falar de Jesus, que lá naquela metade não exista uma experiência de Deus. E se é possível que na metade do mundo que não conhece o cristianismo, nunca ouviu falar de Jesus, exista uma experiência legítima com Deus, eu posso acreditar que nessa metade do mundo que já ouviu falar insistentemente, superlativamente de Jesus, que exista também uma experiência legítima de Deus fora da tradição, que é a minha. Ed Reniquewitz, a minha busca aqui neste programa é saber algo muito mais simples de tudo que nós conversamos. Sim, vamos lá. O que é a vida? Achei que você não ia perguntar essa, que você substituiu por o que é a verdade. Eu lembro que eu respondi da outra vez para você, eu respondi que a vida é dádiva. Mas hoje, especialmente, eu diria que a vida é esperança. A esperança de mais vida. Vida é esperança de mais vida. A vida caminha para a vida não caminha para a morte. A vida é esperança de mais vida. Ed, Jesus, como você disse, era um provocador de coisas
Que provocação que você deixa aqui pro pessoal ir dormir agora, depois desse programa? Eu diria a você hoje, se você está nessa busca espiritual, ajoelhe-se no seu quarto e fale com Deus como se Ele de fato existisse. Você vai se surpreender. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa tarde. noite.